Oi, eu sou a Simonete e hoje vou ensinar vocês a fazerem uma massa muito legal. É um pão de ló. Esse pão de ló eu trabalho há muitos anos com ele é econômico, não é difícil de preparar e melhor de tudo, é super saboroso e rende bem. Então vamos aprender a receita legal, vou ensinar passo a passo, ensino para minhas alunas, faz maior sucesso, é super fofinho e muito gostoso. Eu vou fazer a massa e vou mostrar para vocês como que eu distribuo nas formas, tá bom? Sou a Simonete, tenho um ateliê aqui em Carapicuíba, na Avenida Inocêncio Seráfico, número 815. Eu ensino há mais ou menos 26 anos, falo mais ou menos que eu tenho muito tempo, até esqueço o tempo que eu ensino. E o melhor de tudo, aqui eu dou aula com a mão na massa. Então vamos pôr a mão na massa agora? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês os ingredientes que eu estou usando. Então aqui eu tenho 5 ovos. E o que não pode esquecer é usar essas medidas caseiras, tá? Essas medidas caseiras que eu tô falando são xícaras medidas. Eu falo caseira, mas é profissional. São as medidas profissionais. Então você não pode pegar uma xícara qualquer de casa para preparar a receita. Aí você não vai ter padrão de qualidade. Então a gente precisa ter umas medidas corretas para ter padrão de qualidade. Sendo assim, você usando suas medidas profissionais, as colherzinhas, tudo certinho, o que acontece? Toda vez que fazer sua massa, ela vai ter um padrão, vai sempre sair do mesmo jeito. Porque não pode um dia eu fazer uma massa, ela ficar dura, outro dia ela ficar muito fofinha, outro dia ficar mais fofinha ainda. A gente tem que manter um padrão. E uma dica legal é usar essas medidas profissionais. Aqui uma colher de sopa. E essa daqui é a xícara que eu vou usar, é de 180, tá? Então ela é 3/4 para fazer a receita, não é a xícara de chá, que a xícara de chá é 240. Então eu tô usando uma xícara de 180, fica anotadinho aqui no cabinho, e ela é 3/4. Como é que eu vou pôr aqui? Porque tem 5 ovos inteiros, tá? Então agora eu vou pôr açúcar. Esse açúcar aqui eu vou pôr 3 xícaras. Então não pode fazer morrinho e também não pode fazer o buraco. Ele tem que ser 3 xícaras de chá de açúcar retas, niveladas, cheia, não muito cheio. Então o que eu faço? Eu encho a xícara e nivelo. Quiser usar uma faquinha, eu vou de dedinho mesmo. Aqui eu tenho uma, junto com meus ovos, são 5. Agora, 2, nivelo de novo. Reparem que quando eu pego a xícara, eu não acomodo o açúcar. Do jeito que ela vem, eu só nivelo. E aqui, 3. O açúcar pode ser qualquer açúcar, tá? Não tem nenhuma regra para o bolo ficar bom ou menos bom ou ruim. O açúcar que vocês usarem, vocês vão ter um bom pão de ló. Pode ser até açúcar cristal aí na cidade de vocês, se vocês usarem açúcar cristal sem problema nenhum. Eu tô pondo na minha batedeira planetária, não tenho a planetária, eu tenho uma batedeira comum, a mais simples, eu gosto de usar muito também. Caso vocês forem usar uma batedeira menor que a planetária, o tempo de bater vai ser maior do que essa daqui. Essa planetária é mais rápida, dá o ponto mais rápido. Aqui são exatamente 4 minutos. Eu bato por 4 minutos, eu já tô com o ponto que eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho que bater até dobrar de volume. Já uma batedeira, dependendo da batedeira que vocês usam, até pode ser a planetária mesmo. Cada batedeira tem seu tempo, a velocidade é diferente. Então a minha é 4, de repente a sua pode ser 3, pode ser 5. O importante mesmo é você ver o ponto da massa, o ponto que bate os ovos com açúcar. Mais importante ainda é lembrar, bater demais os ovos faz com que os bolos murcham, bater de menos faz com cheiro de ovo, tem que bater no ponto certo, exatamente no ponto certo. Vai fazer um barulhinho aí, mas daqui a pouco eu desligo.
vai ser certinho para sair o ponto do ovo com açúcar. Quando bater os ovos com açúcar, eu tiro a tigela e não bato mais. Eu não posso bater a farinha. Se eu bater a farinha, meu pão de ló vai ficar pesado. Então eu tenho que só misturar. Para misturar, eu uso o fouet. Esse aparelhinho aqui, que fica fácil e deixa a minha massa mais leve. Ai, por que não pode bater? Bateu a farinha, vai ficar pesado. Então não pode, tá? Para essa receita tem que misturar. Não tem fouet, pode até uma espátula, pode usar uma colher. Fouet é ideal, é mais prático, o resultado é melhor. Mas quando a gente não tem, se vira com o que tem. Já está quase no ponto. Se for a batedeira pequena, vocês vão bater aproximadamente um dobro. Então aqui é 4, uma batedeira menor seria 8 minutos. Lembrando, aqui tem 5 ovos, pode ser um ovo pequeno, pode ser um ovo junto, qualquer ovo. Sendo que quanto maior o ovo, mais rendimento da massa, mas a qualidade dela fica igual. Vou mostrar para vocês o ponto certinho da massa, tá? Olha só. Ela tem que ficar nessa textura, tá vendo? Cai igual fita. Ela é cremosa, bem cremosa. E eu não escuto o barulhinho do açúcar, porque eu coloquei primeiro os ovos, depois coloquei o açúcar e bati. Batam direitinho para ficar bem bonito, bem cremoso igual a minha, tá? Bom, feito isso, eu vou para próxima etapa da receita. Agora eu vou pegar e vou peneirar a farinha. O ato de peneirar a farinha vai fazer com que minha massa fique mais leve e mais fofinha. Então é importante peneirar a farinha. Não é só para tirar uma sujeirinha que por acaso possa ter. Então, de novo, a mesma xicrinha que eu peguei o açúcar, que é de 180, que é 3/4, eu vou pôr exatamente por aqui 3 xícaras de farinha. Então foram 3 de açúcar, 5 ovos e 3 xícaras de farinha. Farinha, encheu, nivelou. De novo, encheu, nivelou. Ai, por que não pode agitar a xícara? Porque cada vez que eu bater a xícara, vai afundar a farinha e eu vou pôr mais farinha. Aí vai sair da minha medida e meu pão de ló não vai ficar fofinho. Pode até ficar, mas vai ficar mais pesado do que deveria. Eu quero ele bem levinho. E aqui, a terceira. É fácil de decorar. Então, é só 5 ovos, 3 xícaras de 180 de açúcar, 3 xícaras de 180 de farinha de trigo. Fermento químico. Nós vamos colocar aquela medida profissional, ó, que é a caseirinha que você consegue comprar, vários lugares. Eu tenho para vender aqui no meu ateliê, qualquer coisa. O meu WhatsApp, ele é o 11 9 4336 2791. Mesma regrinha, encheu, passa aqui, nivela, não pode ficar morrinho, nem pode ficar afundado, ó, bem cheinha e coloca aqui. Tô pondo junto com a farinha, porque o meu fermento permite isso. Se vocês estiverem usando o fermento royal, algum outro fermento, deixe para colocar o fermento no final. O meu eu posso usar sem problema nenhum. Esse fermento que eu uso aqui
é um fermento que age na hora que vai pro forno. Então eu tenho essa possibilidade de colocar junto com a farinha. E vamos peneirando. Então peneirei, certeza que quando eu peneiro, esse bolo vai ficar mais fofinho. Fermento faz crescer, bater os ovos certinho faz crescer e peneirar a farinha também ajuda a crescer. Certeza que esse pandeló vai ser sucesso. Fouet. Agora eu posso mexer sem perigo, posso mexer rápido, não tem problema, não tem necessidade de ficar mexendo com ele devagar, lentamente. Pode ir com força, tá? Rápido. Até que você perceba que a farinha se misturou por completo e não ficou nenhuma pelota. Olha que massa perfeita, gente. Fofíssima, rende bem. Pode fazer que vocês vão amar. Olha isso. Esse pandeló, eu chamo pandeló de água. Ó, agora, o que vai? Se é pandeló de água, vai água. Eu vou acrescentar aqui 200 ml, eu vou certinho aqui no copo, procuro o líquido. Onde está escrito líquido, eu ponho no 200. E olha como é que eu vou acrescentar água. Eu não vou pôr de uma vez, eu vou distribuir, vou regar essa água para que a água não vai toda para baixo. Assim eu mexo com mais facilidade, eu não corro o risco do meu bolo solar. Porque se for com a água toda no fundo do bolo, dá trabalho, pode acontecer de não se misturar completamente. Aí ele sola, tá? Então, ó, distribuo. Olha, reguei. A água ainda tá aqui, ó, boiando. Tá vendo? Aqui a água, ó. Agora eu vou misturar esse líquido todinho aqui. Se quiserem pôr leite, pode pôr leite, só que é um produto que não vai mudar na qualidade do meu pandeló. Eu posso pôr água, a água vai deixar ele mais leve, por ser não ser denso como leite. Ó, e mexo sem medo de ser feliz, tá vendo, ó? Ah, sem medo de ser feliz, ó, frase de hoje. Trabalhe e lute sem medo de ser feliz. Esqueci da frase, hein? Olha aí, mexi. Agora eu vou colocar um pouquinho de aroma. Eu vou usar baunilha. Eu gosto da baunilha porque a baunilha ela é tradicional e combina com qualquer recheio quando eu for rechear meu bolo. Então, eu tô pondo aqui uma colher também, profissional. Essa colher de 5, tem 5 ml no cabinho. 5 ml equivale a uma colherzinha de chá, mas não vale usar a colher de chá de casa, tá? Pode ser que você faça de certo, pode ser que dá errado. Então procure usar sempre as medidinhas. Essas medidinhas é muito boa. É perfeito para o trabalho. E agora, com um cheirinho maravilhoso da minha massa. Olha que massa linda, cremosa. Vocês viram que eu mexi, não reduziu. Pelo contrário, ficou mais líquida, ficou mais leve, ficou mais cremosa e rendeu também. Conforme eu vou pondo os ingredientes, vai rendendo. Ela não murcha, porque eu bati tudo no ponto certo e coloquei a quantidade certa. Agora o que eu vou fazer? Eu vou distribuir nas forminhas. A forminha que eu tô usando é forminha... essa forma tem 12 de diâmetro por 8 de altura. Essa massa, nessa forma, eu coloco exatamente 300 gramas de massa na forma. Rendimento dá aproximadamente, porque vai depender dos ovos que vocês vão usar, dá 3 formas dessa. Então, vou pôr como? Pego uma balança, essas balancinhas são maravilhosas, ligo a balança, ela tem que aparecer o zerinho, coloco minha forma em cima. Minha forma tá 83 gramas. Essa forma deu 83 gramas. Aperto o tara e vou distribuindo aqui até dar 300 gramas. E assim eu vou fazendo em todas as formas. O forno, vocês devem assar forno 200 graus, tá? Quanto mais quente o forno, melhor para esse pandeló. Não pode ser 180 não. 200 graus vocês vão ter um resultado perfeito da massa de vocês. Aqui coloquei. Aí, ó, ficou faltando. Dá quase a metade da forma, tá bom? E assim eu vou distribuindo nas minhas forminhas.
Forno ligado, pelo menos uns 10 minutos. Vou começar a preparar a receita, já liguem o forno. E é isso aí, pessoal. Terminamos nossa massa de pão de ló. Até a próxima!